possamos continuar aprendendo cada vez mais para melhor servir. Também todos os amigos sejam muito bem-vindos, né? Boa noite. Boa noite. Queridos irmãos, que o paz de Jesus habite vossos corações, iluminando cada dia mais a si próprios e aqueles que na jornada da vida encontram com vocês, sejam novos companheiros ou companheiros conhecidos do passado. É sempre motivo de alegria chegar nesse momento de reunião como essa, pois é admirável a capacidade de transformação que o trabalhador do Cristo tem para com seus irmãos. É muito comum no terra o trabalhador do Cristo duvidar do seu potencial, duvidar da sua capacidade de realização e por isso se limitar a fazer grandes coisas. E uma das principais causas para esse desânimo tão frequente é que o trabalhador do Cristo, nesse momento de sua vida, e nesse momento do progresso da terra, ele ainda não é um trabalhador totalmente formado. Ele ainda não é um trabalhador livre de dívidas. Muitas das vezes também não é um trabalhador com o melhor equipamento físico. E isso, no mundo de provas e expiações, onde a vibração, a energia predominante é muito mais negativo do que positivo, realmente amplia muito a dificuldade. Mas quando estamos num momento como esse, que percebemos que muitos que são trazidos retornam melhor do que chegaram, e que vocês, assim como nós, pois os espíritos que moram na terra, mesmo desencarnados, têm as mesmas dificuldades, e não fora da matéria, mas também tem que trabalhar, tem que espiar os seus passados. A matéria detém especificidades que só na matéria é possível realizar. Mas não pensem que se desencarnarem e ficarem na terra, a vida fica diferente. Pelo contrário, é muito semelhante. E quando nos unimos em momento de atendimento, de caridade como esse, e nosso esforço coletivo, com o esforço conjunto do Cristo e de seus grandes trabalhadores, opera milagres, transformações, talvez inimagináveis para muitos. Nós atestamos que sim, mesmo diante de grandes dificuldades, mesmo diante de recursos
que muitas das vezes tem grande espaço para melhorar, mesmo diante de limitação intelectual e moral, muitos conseguem realizar os milagres. E isso deve ser motivo de orgulho e de reflexão constante de todos. Porque se há uma certeza na terra daquele espírito mediano que está aqui encarnado, essa certeza é que ele eventualmente cairá. Estatisticamente, podem fazer contas e contas. Não há sequer um espírito nesse momento encarnado na terra que nunca cometeu um erro. Me refiro, para exemplo didático, a espíritos adultos que já passaram por infantil, juvenil e fim de mocidade. Porque é natural. Se Terra é planeta escola, quem está aqui ou é professor ou é aluno. Mas eu diria que os professores não estão encarnados. Eles habitam outro plano para guiar os alunos dentro dessa escola. E se o aluno está aprendendo é porque ele ainda não sabe. E é impossível construir conhecimento sem o que vocês no Terra entendem por errar e acertar. É um processo natural. Então, em função disso, não há motivo nenhum de desmotivação pelo fato das quedas. É claro que à medida que se erra menos, logo acerta mais. Todos devem ser maduros o suficiente para entender que isso dá condição de realizar mais coisas e traz consigo responsabilidade maior. Porque quanto mais recurso, maior responsabilidade é sobre seu uso. A maturidade é uma conquista que traz consigo recursos. Mas ainda assim, sabendo que não devemos desanimar, sabendo que não devemos nos curvar diante do erro e nos martirizar por ele, existe outra questão que eu quero falar essa noite e que talvez é a maior dificuldade de todas para o espírito encarnado no terra, seja ele trabalhador do Cristo ou não. Quando Jesus disse que devemos ser mansos como o pomba, mas devemos ser prudentes como serpente. E, inclusive, antes de trazer o cerne da questão, é bom todos lembrarem que se vivemos no reino animal ao longo do nosso ciclo de vida, nós sabemos muito melhor do que pensamos o que é a prudência de um serpente, até porque fomos répteis. Então fica um adendo para reflexão sobre o quão Jesus às vezes é mais profundo do que se pensa. Mas quando analisamos de maneira simples o comportamento de um serpente, quando a virtude da prudência dessa espécie é colocado para estudo, observem que a todo momento o serpente está vendo o que tem ao seu redor para ver se não há predadores. Um serpente é como se não dormisse. Muitos inclusive acham que o serpente não dorme ou dorme de olho aberto, porque a todo momento ele está em alerta. Mas é claro que dorme, precisa fazer o ciclo diário. Mas essa atenção tem um motivo, mantê-la
em posição saudável para sobreviver e instintivamente prosseguir com sua jornada. Interessante é que, assim como para os homens, para os serpentes, a Terra também é planeta escola. Então, eventualmente, a prudência do serpente falha. E quando falha, ela geralmente é abocanhada por uma espécie que na cadeia alimentar, segundo a ciência terrena, é superior. E por que trago o exemplo do serpente ligado no seu entorno a todo momento? O quanto eu usarei vocês como exemplo, não porque é específico para vocês, mas porque os que estão presentes, mas servirá para todo aquele que escutar esse diálogo. E vocês, enquanto espíritos que habitam o planeta escola, que majoritariamente é habitado por companhias muito ainda ignorantes, verdadeiros predadores que procuram presas a todo momento. O quanto estão em alerta? O quanto estão olhando, no sentido mental, para todos os lados a todo momento? O quanto estão, inclusive, no sentido metafórico, dormindo de olhos abertos? Me refiro ao alerta ao longo do sono, obviamente que é a preparação antes de dormir ao longo dos dias. Porque, assim como para o serpente em uma selva, para o encarnado, a todo momento, em todo lugar, há o predador. Imaginem que, se vocês se questionarem e pensarem, por que Deus permite que exista a cadeia alimentar? Para muitos motivos, e muitos dos quais eu desconheço, para mim também é motivo de reflexão. Mas se olharmos o que o Espírito desenvolve de habilidade enquanto sua jornada no reino nominal, podemos ter boas noções. Se um serpente, assim como muitos animais, e aqueles que estão além do serpente na evolução, já possuem estabelecido essa habilidade. Mas tendo este como exemplo, se um serpente, para sua sobrevivência, desenvolve um senso de alerta e prudência, e nós vivemos isso, ou algo próximo disso, porque perdemos ou não utilizamos essa habilidade. Uma vez que temos, lembrem-se, aquilo que aprendemos hoje é para servir para amanhã. O que aprenderemos amanhã é para servir para depois de amanhã. Não devemos considerar que tudo que aprendemos ontem é para servir e ser utilizado no hoje. E não existe um aprendizado que não é necessário de aplicação prática. Isso seria um contrassenso de Deus e eficiência suprema, como eu gosto de falar. Mas nós temos livre-arbítrio. Então não significa que somos obrigados a usar tudo aquilo que aprendemos. Mas não nos falta o conhecimento necessário para viver bem hoje. Então, digamos que, por opção, cada um de nós, encarnados, no caso vocês, decidem não usar a habilidade que desenvolveram no ontem, incluindo o senso de alerta e prudência contra os predadores, até porque na cadeia alimentar do humano, o homem é o topo da cadeia, portanto, no visão física e material não há predador, não é mesmo? Mas se assumirmos que vivemos em coletividade, entre encarnados e desencarnados, e que os desencarnados que habitam esse plano em que estão, ainda dependem muito de coisas que não possuem, obviamente que se tornarão presas. E o assédio do predador, ele é constante.
porque e com muito respeito, é só uma analogia para tornar mais didático, nesse selva existem para cada empresa 3 ou 4 predadores por perto, rondando faminto a todo momento. Imaginem como é difícil. E por que estou enfatizando esse exemplo do presa e do predador? Falamos sobre a capacidade de realização de operar grandes maravilhas que todo o ser humano de coração sincero, de esforço e de acordo com o Evangelho consegue realizar. Todos esses que hoje são ou que ontem foram predadores, um dia passarão por um salão como esse para se desanimalizarem. E nós é que precisamos fazê-lo. Mas imagine que situação logicamente difícil. Nós é que temos que fazer, mas eles são hoje predadores, nós somos presas imprudentes, e isso acontece a todo momento, como se fosse um roda que não para de girar. Mas é possível parar o roda. E aí, desenvolver a prudência é uma habilidade que, como eu disse, já todos têm, poucos usam, mas Jesus falou que devemos orar e vigiar. Orar enquanto trabalho é oportunidade abundante a todos. Vigiar enquanto conhecer a si próprio, conheça-te a ti mesmo, grande expressão. E também como aquele que busca equilibrar o material com o espiritual para ter melhor controle mental, é possível. E dessa forma, é como cada um pode se tornar invisível para os predadores. Imagine você estar no meio de milhares de predadores e eles não te enxergarem. E melhor ainda, você os enxergar, se assim quiser, para poder ajudá-los quando eles estiverem abertos a receber a ajuda. Mas se você não se tornar invisível para eles, só há uma certeza: o roda infinita ou quase infinita continuará rodando. E os predadores continuarão famintos, e os presos continuarão sendo sugados, e o trabalho do Cristo demorará mais tempo, e a infelicidade do coletivo perdurará mais algum tempo. Somos os agentes do Cristo na terra. Somos os que desenvolvem a esperança no coração do miserável, do desesperançoso, do fracassado. Precisamos de nos capacitar para fazer mais. Mas o vigiar e orar é fundamental. E digo que é a única forma de se tornar invisível. Entendam que invisível é não ser percebido pelo predador faminto. Quando se diz que mão vazia ou mente vazia é casa dizem, diabo. Entendem a relação com essa temática? Mas se é casa do diabo, mão vazia ou mente vazia, o mão cheio de trabalho e o mente cheio de trabalho não é. E se não é, casa de quem? No visão popular. É de Deus. Então, ocupem-se bem, mantenham o corpo bem cuidado, mantenham a mente bem cuidado, evitem problemas. Problemas deixam as pessoas desesperadas. Pessoas desesperadas não vigiam. Alguém aqui que tem muito problema
e consegue ficar em plenitude 24 horas por dia? É possível, mas a maioria tem dificuldade. Então, um conselho que eu em todo o meu pequenez me atrevo a dar é: evite arrumar problemas. Dê o seu melhor para resolver os problemas atuais que você tem, porque isso traz leveza. Leveza traz clareza mental, traz lucidez, traz condição de cuidar do corpo, do mente. Muitos dos predadores famintos, sabe o que eles fazem? Eles te colocam em problemas para você ficar desequilibrado. E aí eles almoçam você. É o que mais acontece. Então, mesmo que seu mente não seja blindado ainda, mas se ao menos na execução, no ação, você consegue não arrumar problema, já é um bom caminho. Tem razão. Porque existe uma diferença entre pensar e entre colocar o pensamento em prática. O ideal é que nós nem tenhamos dificuldades com o pensamento quando há a interferência do predador. Porque por mente não adianta nada, tem que virar execução. Mas se nós, pelo menos, nos esforçarmos para não colocar em prática aquilo que está na mente, que não é divino, que não é evangelho, nós fugimos, no bom sentido, dos problemas que não precisamos de ter. Quando cuidamos do corpo, e o corpo nos traz disposição, nos traz harmonia, menos problema. Com menos problema, maior lucidez, maior vigilância, maior oração. Quando cuidamos do mente, idem. Quando cuidamos da amizade, de nutrir boas relações, a mesma coisa. Tema muito relevante, tema talvez de simples compreensão, mas eu diria, assim como eu ousei afirmar, é o maior problema de todos. Todos. Se apenas, por exemplo, para dimensionar a relevância, o impacto desse tema, dessa questão. Se metade da população da Terra, do encarnado, conseguisse a invisibilidade para os predadores através da reforma íntima, a Terra se tornaria um plano de regeneração em 6 meses. Porque nós teríamos metade da população parando de fazer problema, e a outra metade não encontraria oportunidade, e através do exemplo se contagiaria. É muito bonito. Mas esse esforço somente é possível com cada um fazendo o seu parte. Como eu disse também nesse diálogo de hoje, existe o livre-arbítrio, que por lei temos que respeitar. Assim como vocês também, se quiserem menos problemas, devem respeitar o livre-arbítrio do próximo, porque isso é parte da lei. Alguém quer trazer um comentário, pergunta, um dilema? Eu tenho que Deixa eu meu, na verdade, é um comentário. Quando você falou utilizou a expressão mansidão da pomba e a prudência, né, a candura da pomba e a prudência da serpente, eu imediatamente lembrei justamente da passagem que Jesus fala do vigiar e orar, mas ela completa, né, no Getsemane, quando ele convida Tiago, João e Pedro para subirem com ele ao monte. Eles sobem mais um pouquinho, e Jesus já tem a pomba, já consegue voar. Os outros permaneceram abaixo. Quando ele retorna, estavam dormindo. E Jesus questiona: mas nem por uma hora puderam vigiar comigo. Pois ele se afasta de novo,
volta a alçar voos quando retorna todos dormindo. E aí ele fala, já é horário para não cair em tentação. Quando ele afasta, ele não volta, estão dormindo. E aí chegam os soldados para prender Jesus. E quando não se vigia, se dorme, os soldados como os predadores, nossa primeira reação aí instintiva é de desembainhar a espada e ir para o conflito. E aí viramos de fato o alimento, porque é o conflito que o predador quer conosco. Nos distanciamos justamente da mansidão, da pomba. A serpente, ela trabalha a vigilância, ainda do contato terra a terra ali, metaforicamente falando. Ela precisa se proteger do terra a terra, porque o manso já voa como a pomba, então enxerga mais ao longe, já está mais desgarrado das coisas materiais, então está degraus acima. Mas não tem como ser manso sem ser vigilante antes. A vigilância de sentimentos e de pensamentos que nos torna mansos. Vigiando, usando o livre-arbítrio bem feito, o discernimento bem feito, o raciocínio contínuo bem feito, que são as nossas 3 grandes conquistas que nos diferenciam dos princípios inteligentes. De nós mesmos. Também. Mas também isso é parte de nós. Então, assim, eu gosto muito nos nossos encontros, que aprendi a admirar a Bíblia, que eu outrora mal utilizei, e agora estou aproveitando a oportunidade de aprofundar e aprender, usá-la, pelo menos teoricamente, de maneira correta. Na prática ainda, às vezes não sou tão prudente. Mas é muito bom essas reflexões que a espiritualidade, vocês que já estão um pouquinho mais entendidos, nos trazem. Porque Jesus só nos pediu 2 coisas. Lá no livro Boa Nova, fala que não há mármore mais puro e formoso que o do sentimento, e cinzel mais afiado que da boa vontade. Então é preciso ter só sentimento, só não, mas a base, o alicerce da transformação moral em busca da mansidão, da candura, é o sentimento, que é o amor, e a boa vontade, que é a ação, o fazer com amor, que vai nos modelando, o cinzel tirando os excessos que nos impede de alçar voos. Eu gosto muito das reflexões que você nos traz, porque vem a reflexão e nos engrandece muito. Isso é um agradecimento. O querido irmão, o Bíblia, assim como dito, pense que ele foi a época de transcrição, um livro à frente do seu tempo. Ainda é. Lembrando que quando falamos das coisas de Deus, falamos de muito longo prazo. Na época de Jesus, sua história era uma história que para o Cristo maior entre nós nessa esfera era totalmente para legado. Sendo para legado, muito daquilo que se realizou, que parecia incoerente e ainda parece incoerente, deve ser enxergado para a didática moral do ser humano. E baseado nisso, se pegarmos o exemplo do momento em que aqueles que subiram com Cristo Jesus o monte cochilaram e daí
os predadores de Roma aproximaram, levando em consideração que o legado foi planejado. Não houve nada, absolutamente nada de errado no projeto de Cristo Jesus na Terra há 2000 e poucos anos atrás. Mas considerando a história que ocorreu e o futuro, como enxerga a história, imaginem apenas, por exemplo, que se os auxiliares não tivessem cochilado e os soldados não tivessem capturado e abordado Jesus, e se isso tivesse livrado Jesus da cruz, como a história seria muito diferente. E é claro que, como eu disse, o que houve era um planejamento, nada errado, ninguém culpado, mas aproveito para usar como didático. E se já se passaram 2000 e poucos anos, podemos entender que esse problema do cenário em que eu coloquei já é um grande problema para bilhões e bilhões de almas há 2000 e poucos anos. Agora retornemos para a vida cotidiana de cada um de vocês, que às vezes, em sentido didático, dormem no momento que deveriam estar alertas. E alguém puxa vocês e diz: acorda, e vocês abrem os olhos, dormente, e voltam para dormir. E naquele momento o predador aproxima, e aquele predador pode causar um transtorno tão grande que o efeito do seu atitude com interação com o predador pode ecoar por eternidade. Eternidade no sentido de longos anos. Quantos assassinatos que são por esse motivo? Pessoas que perdem o controle completamente, cometem um ato dito de raiva e contraem um problema para os próximos 2000, 3000 anos. Quantos são aqueles que tomam atitudes que ferem outras pessoas ou ferem a si mesmo por um cochilo? É claro que se há uma interação é porque não está invisível ainda. Eu não quero dizer que não pode dormir e que eventualmente não haverá falha. Me refiro a acúmulo, a aproximação constante dos predadores e uma exaustão que um simples cochilo pode comprometer todo o longo prazo. Mas imaginem quantos hoje no poder, com capacidade de levar com boa intenção o sentimento para bilhões de espíritos, estão dormindo todos os dias, invigilantes, e causando para si e para tantos problemas que levarão muito mais de 2000 anos para a resolução. Digo isso porque pequenas atitudes, quando estamos sendo comidos pelo predador, podem ser algo que causará graves e grandíssimos problemas. Prudência envolve também dimensionar o impacto da atitude, tudo aquilo que vocês forem fazer, que a consciência não vai lhe dar de imediato. Pensem nas consequências. Pensem nas consequências, porque às vezes não faltará coragem ruim para fazer o desgraça naquele momento, mas ficarão com medo quando pensarem no estrago que poderão causar a si próprios ou a outros na consequência. Toda análise é fundamental. Existe uma teoria, que é a teoria dos 5 segundos. Teoria dos 5 segundos diz o seguinte: se no momento de cólera, cada um se conter durante 5 segundos e pensar sobre o que está fazendo, mais de 70% dos atos não seriam consumados. 5 segundos no tempo de terra. Eu gosto de 10 segundos, porque é possível não fazer, é possível pensar e é possível pensar mais em profundidade.
e deixar a mente naquele momento impressa para que se fique invisível e esqueça aquele ato. Mas lembre-se sempre, todos, 5 segundos é 70% do resultado positivo. 10 segundos torna-se, se fizer um bom prece, invisível e ainda aprende com a situação. Qual é o dilema, querido irmão? Não é um só, né? São É vários. muito. Mas Bom, uma fala sua me transportou a um outro dilema, talvez maior do que o primeiro que eu ia falar. Quando você afirma que não houve falha nenhuma no projeto de Jesus e tudo que ele passou, o meu dilema resiste o seguinte. Se fala muito que não existe injustiça, que não existe uma casa, que não existe nada. Porém, como que, meu dilema, como que uma deidade suprema, incognoscível, imutável, parte dessa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, uma cena com essa tamanha drasticidade, esse projeto, ele é só amor da deidade, que eu acredito que é o amor, não o projeto. Então eu tenho um dilema, o dilema meu é como conciliar esse tipo de sacrifício, no sentido, não que Jesus se propôs, mas o que foi feito. Não ter sido evitado ou feito de forma diferente por uma inteligência suprema, que é puro amor, que é imutável. E que, teoricamente, atende todas as nossas preces, mas a dele não foi atendida, porque ele não queria, porque pediu para que livrasse. Esse é um dos dilemas que eu tenho. E primeiro sobre o Cristo, dentro de tudo que eu tenho de informação, o projeto foi do próprio, não foi de pai. Quando eu digo que o projeto foi 100% exitoso na execução, é porque aquilo que o próprio Cristo definiu, ele fez. Ele tinha autonomia para mudar qualquer parte do projeto a qualquer momento, porque ele não somente era um dos principais mentes pensantes, junto com todos os seus conselheiros, mas ele é o responsável. E quando se assume uma responsabilidade, assim como ele tem sobre o terra e todas as almas do terra, tem que se ter 100% de autonomia para a execução. Então, esse ponto de quem planejou, eu diria que foi o próprio, dentro do que tenho de conhecimento. E sobre outra questão, eu lhe convido a uma reflexão, e essa reflexão serve a todos. Em sua opinião, nessa jornada atual de sua vida física no terra, quantas formigas você já pisou? Não tenho ideia, porque nem sempre olho para onde eu estou pisando. É quase incalculável, não? Isso. E por que Deus permite que você, ao longo de sua encarnação, pise em incalculáveis formigas que terão seu desenvolvimento interrompido naquele momento por um desencarne? O que os formigas ganham? Lembrando, como disse a querido irmão, quando se referiu ao serpente e pomba, eu disse, somos, porque isso é parte de nosso DNA. Nós possuímos todas as instruções genéticas que os vegetais, animais e minerais possuem em termos de estrutura. Então, o que nós ganhamos, os formigos ganham quando são pisoteados pelos humanos? E do outro lado, eu pensei assim, seria possível ter no terra formigas que não são pisoteadas? É complexo, mas por que não é importante, construtivo, dar uma resposta pronta? Porque, querido irmão, o dilema é divino.
E como disse um grande amigo de todos aqui, eu parto das ideias. As ideias nascem do dilema, mas devemos, com bom senso, nutrir o dilema, expandir a compreensão. E eu trouxe 2 pontos que poderão ajudá-lo nesse sentido. Porque qual é a diferença de sua vida física com diferença de uma formiga? Em escala, não é muito diferente do que é você para um anjo. Se fôssemos colocar uma régua de evolução, será que há tanta diferença? Isso não quer dizer que há anjos de tamanho 1000 vezes maior na metragem que pisam em humanos. Não, são evoluções diferentes e tratativas menos selvagens, digamos assim. Mas existe um propósito. O projeto dele. Então, me perdão. Quando tiver em seu casa, vá a algum lugar onde tem cupinzeiro e faça e pedir e obtereis. E por ser ambiente seguro, é possível fazer. Ou formigueiro, faça um bom preço e se pergunte sobre. Porque sua intenção com o dilema, diferente do que pode eventualmente parecer para si próprio, é bom. Você está procurando razão. E o que é o trabalho de todos? Desenvolver a razão. Para isso não pode ter viés, não pode ter preconceito, não pode ter medo de questionar Deus, porque Deus quer ser questionado. Quanto mais seu filho questiona, mais seu filho aprende. Um professor quer ser questionado até todo momento. Se ele é realmente um professor, questione. Questione por quê? Por que se pisa? E por que é impossível não pisar? Existe sentido. Todas as resoluções deles foram anteriores ou ele tomou resoluções depois de estar na experiência humana? Excelente pergunta. Quando falamos de um planejamento encarnatório, como vocês já ouviram, nós não estamos falando de cada detalhe de uma vida. Nós estamos falando de resultados em etapas. Por quê? O Espírito tem livre-arbítrio. E o Cristo é o quê? É o Espírito, que também tem livre-arbítrio. Mas um livre-arbítrio que dentro do nosso visão de medição é total. Ele precisa ter esse livre-arbítrio total, porque tem que ter autonomia total para governar aquilo que está sob sua responsabilidade. Assim como um projeto encarnatório de todos, Cristo fez o seu próprio projeto encarnatório, com diferença de que ele era praticamente o grande autor desse projeto. E assim como uma vida física, isso também serve para ele, o livre-arbítrio é mantido. E as coisas podem mudar ao longo da execução da vida física. Mas assim como eu disse, 2 frases ou 3 frases atrás, o projeto preza pelo resultado. Existem várias formas de se chegar a um resultado. E às vezes a melhor forma de se realizar o resultado é percebendo os eventos no dia a dia, sem perder o foco do resultado. Sabe por quê, querido irmão? Jesus precisava de respeitar o livre-arbítrio de todos enquanto esteve encarnado. Quando ele era inquirido, ele não podia forçar uma resposta naquele que o questionava. Quando ele era agredido, ele não poderia segurar o mão daquele que o agredia, com o objetivo delegado que disse. Ele tinha que respeitar o livre-arbítrio. Agora, como que ele lidava com cada nova atitude desse? Ele tinha o resultado em mente. Diria para você, então, que não é uma espécie de
projeto minimamente cada atividade ligada e especificada. Não. Mas é como se fossem marcos de resultado que deveriam ser atingidos. Mas Jesus disse, ele veio fazer o que com lei, você sabe bem. Não, ele derrogar, mas Fazê-la cumprir. E ele o fez. E parte da lei é respeitar o livre-arbítrio do próximo. Assim como devemos respeitar o dos formigas. E o Cristo respeita o nosso. Mas ele não estaria referido também para os judeus da época, que eu acho que não entenderia nunca essa metáfora de que a lei seria o livre-arbítrio, a lei seria a lei mosaica. Mas lembra que eu disse que o Evangelho foi escrito para o futuro? Mas o entendimento para a época, ele não vem cumprir as leis e quase que confronta o procedimento dele com as leis mosaicas. Quase não, é um confronto constante, não precisa nem estudar, basta ler o Evangelho que ele está constantemente confrontando com a lei mosaica. É renovação. Não guardar sábado, não cuidar do Senhor, etc. Posso acreditar que seja no futuro, mas é isso que eu digo. Ele confrontou com a lei mosaica, ainda que não fosse com as leis do Espírito, né? Mas com a lei mosaica, sim. E isso é necessário, porque até mesmo, lembra, outra vez, devemos desenvolver o razão. Desenvolver o razão é questionar, é repensar, é ampliar. O próprio doutrina do Espírito, quando se diz que ele não deve parar de ampliar, é sempre que vê que do ponto de vista da ciência que anda lentamente, mas anda, há algo a ajustar, que se ajuste. Assim foi. E assim será. Diria talvez que em longo tempo à frente, quem sabe não teremos o quarto revelação. Mas hoje, Ailton, o terceiro revelação é como se fosse o segundo do tempo de Moisés. Como quando você diz que o homem daquele tempo não estava pronto para receber o Evangelho, e eu digo que era para o futuro, eu digo que o Espiritismo não é para todos, mas é o futuro de todos. E estamos aqui para sermos diferentes, para fazermos diferentes, para aprendermos a cuidar das nossas ideias de forma diferente, para deixar o quê? O legado, assim como muitos daqueles e muitos de nós que estávamos presentes com Cristo, o fizemos em tempo de segunda revelação. Batei a porta e o porto abrirá. Continue batendo. Não pare. Jamais. Não se limite ao tamanho que tem. Se limite ao potencial para torná-lo capacidade de realização. Porque precisamos de vocês. Você sabe bem o motivo. E, claro, para aquele que ontem, e com muito respeito por ser querido irmão, para aquele que ontem assumiu tantas verdades, hoje há um momento de muitos questionamentos. É natural. Continua seu uso. Por favor. Boa noite. Eu estou passando pela segunda vez esse ano aí, por uma erudição nas duas mãos, que o irmão mais da poderia indicar especial, me aliviar um pouco essa emoção. E claro, eu não posso detalhar até pela questão, mas eu vou te dizer qual é a atitude, meditação. Se vossa querida irmã meditar 15 minutos pela manhã, 15 minutos da tarde, durante 40 dias, seu problema se resolve.
falou de verdade. Essa questão tem fundo emocional, mas muito do emoção é de longa data. Só que o subconsciente, ele atua sobre o corpo físico muito mais do que pensamos. Aquilo que vivemos ainda somos, não se apaga. Não é apenas o consciente que influencia no corpo através do perispírito. O subconsciente, às vezes, é o principal responsável, o que torna o diagnóstico de causa ainda mais difícil. E o que a meditação tem de relação com isso? Ele conseguirá se aproximar do seu subconsciente um pouco, ampliando as fronteiras da consciência, e assim dará condição de terminar de drenar coisas que hoje incomodam. Por isso, disse 40 dias, por isso disse 15 minutos 2 vezes ao dia, mas fazendo com amor até menos tempo. Te ajudei? Eu tenho um pouco de dificuldade em fazer meditação. Com 2 minutos eu já durmo. Então, faça quando acordar de manhã, porque dorme bem, de gosto do campo, apesar de é o suficiente o que dorme, quando acordar. Ao período da tarde, não faça depois do refeição, porque o processamento do alimento no sistema digestivo gera efeitos que um deles é o sono, para que o corpo possa se recuperar melhor, segurando a energia durante enquanto dorme. Faça por 15 horas. 15 horas é um bom horário, é um horário onde o organismo está com toda a energia no pico do dia. E se dormir, não pode emendar o tempo, tem que começar de novo. Quando se cochila na meditação, para quem está treinando, você ficou 5 minutos meditando, cochilou e vai fazer 10, volta só mais 5, não. Volta, começa do zero. Volta, começa do zero. Até completar os 10 por completo. Lave o rosto. Passe água. Faça polichinelo. Polichinelo é excelente para tirar o sono. Conhece polichinelo? Mas não tem que tomar cuidado com a articulação. Por quê? Porque ele movimenta a energia em todo o corpo. E energia no corpo movimentando, movimenta no espírito, no perispírito. Mas é possível. Poder operar maravilhas com meditação, inclusive, se puder e quiser, faça pesquisas para saber qual é a influência da meditação no cura dos males do corpo. São muitos, e a ciência já tem bastante, a ciência terrena já possui bastante material nesse sentido. E Deus abençoe. Estamos terminando a nossa reunião.